Chegamos para mais um momento de louvar e adorar ao nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Primeiro domingo de 2022. O Senhor é tão bondoso para comigo, para com você, dando-nos uma página em branco, um ano em branco, para que a nossa agenda possa, então, ser escrita e que, em nome do Senhor Jesus, possa ser escrita da melhor maneira possível. Quero convidar você a orar e a falar com Deus, e que neste dia você possa dizer como Josué: eu e a minha casa em 2022 serviremos ao Senhor. Que a graça, a misericórdia e o favor do Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós, ó Deus, oramos ao Senhor, iniciando este novo ano, que a Tua misericórdia, que o Teu favor possa estar sobre a nossa vida. Senhor, ajuda-nos a fazer escolhas certas, a tomar, ó Deus, decisões acertadas, a andar nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade. Fala, ó Deus, ao coração de cada um que ouvirá esta mensagem. Transforma os corações, as vidas, que possam ser tocados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, antes da gente continuar, o meu pedido é que você inscreva-se no nosso canal, para que você possa, então, ter todo o conteúdo de uma maneira bem prática para você mesmo. Se você ainda não se inscreveu, faça isso, inscreva-se. Também dê um likezinho, um joinha, para que a divulgação aumente e que as mensagens do Senhor possam chegar para várias pessoas. E eu conto com você, com o seu auxílio, com a sua ajuda, e em nome de Jesus, fazendo assim. Também você pode tocar o sino para receber as notificações. Temos de segunda a sexta, das 22h30 às 11 horas, o nosso Dormindo com Deus. E cada vez que o Dormindo com Deus entrar no ar, você receberá as notificações. Portanto, olha, você toque o sino e seja um missionário pós-moderno, enviando esta mensagem a mais 3 ou 5 pessoas, que elas possam ser tocadas pelo Senhor e você ser um instrumento de Deus na vida delas. Portanto, faça isso em o nome do Senhor nosso Deus. Você já tomou algumas decisões de como será 2022 na sua vida? Olha, hoje eu vou olhar com você resoluções para 2022. Falando em resoluções, não podemos de falar sobre Jonatas Edwards, que era ainda jovem, 19 anos, filho de pastores, o qual tomou decisões, resoluções na sua vida, o qual norteou o seu ministério. Em 1722 e 23, ele tomou decisões ou resoluções que ele começou a escrever, e durante período da sua vida ele foi escrevendo. Era justamente para enfrentar os momentos tensos, difíceis da sua vida, que essas resoluções na vida de Jonatas Edwards passou a ser a bússola, a direção de como iria conduzir a sua vida em meio às dificuldades, os problemas, e ele iria enfrentar, e foi assim que ele o fez.
Nesta hora, eu quero olhar para a palavra de Deus e que eu e você, antes ou começando ainda este ano, possamos tomar resoluções na nossa vida, como Jonatas Eduardo, e que elas venham nortear 2022, 2023 e toda a nossa vida. Quero fazer um desafio a você, de você pesquisar as 70 resoluções de Jonas Eduardo, e você vai ver que isso norteou a sua vida. Mas hoje eu vou para o trecho muito conhecido da palavra de Deus, que está em Josué, capítulo de número 24, verso de número 14, 15, 16, o qual nós encontramos a história de Josué, que diz assim, Josué capítulo 24, diz assim, verso 14: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviam do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que a Tua palavra fale ao nosso coração. Precisamos do Senhor. Ó Deus, visto que por tal caminho nunca passamos antes, nós nunca passamos por 2022. Ó Senhor, ajuda-nos, dirige-nos, orienta-nos, e que nós possamos, ó Deus, estar totalmente debaixo da graça, da misericórdia e da vontade do Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e graças a Deus. Quando nós olhamos para esse trecho da palavra do Senhor, encontramos Josué tomando resoluções de como ele e a sua casa iriam viver. Ele não estava preocupado com o que os outros iriam resolver na sua vida ou na sua história. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês escolham hoje quem vocês querem servir. Encontramos aqui uma firmeza em Josué na tomada de decisão do que ele iria fazer. 2022 está à porta, está às nossas portas, e você pode escolher o que você vai fazer. Em nome do Senhor Jesus, hoje, na palavra de Deus, eu quero, pela graça e pela misericórdia do Senhor, ver algumas resoluções que homens de Deus tomaram, que servem como um norte, um guia, uma bússola para que eu e você também tomemos estas resoluções e então
adentremos em 2022 com pelo menos algumas certezas. Não sabemos como será, não temos certeza de como será a economia, não temos certeza de como será a política, mas nós podemos ter algumas certezas de como iremos proceder em 2022. Em primeiro lugar, a resolução de Josué foi de servir a Deus. Olha, ele disse: quanto a vocês, se querem ficar com os deuses do outro lado do Eufrates, eu não sei. Uma coisa eu tenho ciência, uma coisa eu resolvo, uma coisa eu quero, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro ponto importante dessa resolução é que Deus não força ninguém a servi-lo. Deus não força você a servir a Ele. O serviço ao Senhor é uma tomada de resolução. É você, eu, que temos que tomar uma atitude e dizer assim: eu resolvo, eu quero, eu vou nessa direção, eu vou servir ao Senhor. Deus deseja que nós o sirvamos por amor, não por obrigação. Há muitos que servem ao Senhor por obrigação ou por uma herança religiosa dos pais. O Senhor não espera isso de mim nem de você. Ele espera que a gente o sirva por amor. E cabe a cada um de nós, ao iniciarmos esse novo ano, a tomarmos uma resolução na nossa vida, na nossa história. Eu tenho a certeza que esta resolução de servir ao Senhor mudará a sua maneira de viver, mudará a sua maneira de encarar 2022. E você verá, no final do ano que se inicia, que foi a melhor decisão que você já tomou na sua vida. Qual será a sua escolha para o ano que se inicia? Será de servir ao Senhor ou será a de servir a Satanás? Só existem dois senhores, ou você serve um ou você serve o outro. Também não é possível agradar os dois. Não existe meio termo no reino de Deus. Ou nós escolhemos servir a Ele ou a Satanás. Hoje, o desafio é justamente você tomar uma resolução. Jonatas Eduardes tomou 70 resoluções para a sua vida, e isso norteou o seu ministério. Não eram resoluções fáceis, com certeza, algumas delas tínhamos que perder, ou ele teve que perder favores do mundo, mas ganhou a eternidade com o Senhor. O fato de você escolher o Senhor, talvez você perderá algumas coisas deste mundo, mas com certeza você ganhará a eternidade. Josué disse: olha, quanto a vocês, eu não sei. Uma coisa eu tenho a certeza, uma coisa eu resolvo, uma coisa eu tomo de decisão: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está diante de você essa escolha.
As páginas de 2022 estão em brancas. Elas podem ser escritas baseadas na decisão que você tomar hoje. Não tenha medo de tomar a resolução ao lado do Senhor. Aliás, tenha medo de tomar a resolução contrária a essa. Isso deve provocar medo no nosso coração. O segundo personagem que eu quero olhar com você é justamente Davi. Davi, ele tomou uma resolução, resolveu escolher ao Senhor e escolheu louvar a Deus em todos os momentos da sua vida. Veja o que diz o Salmo de número 116. Amo o Senhor, porque Ele me ouve. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou-se para mim os seus ouvidos. Nós precisamos, em segundo lugar, tomar uma resolução de adorar ou não ao Senhor, de seguirmos ou não a palavra de Deus. Precisamos determinar louvá-lo e não reclamar. Precisamos tomar a decisão de adorá-lo e não ficar criticando. Precisamos ter a decisão de reverenciá-lo e não ficar por aí fofocando. Quando nós olhamos para as resoluções de Davi, ele era e foi um homem segundo o coração de Deus. Ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele tinha a ciência de que o Senhor era o seu Deus e ele resolveu no seu coração adorar ao Senhor, ser alguém que era do Senhor. Ele não saía para nenhuma batalha, se não tivesse orando e clamando ao Senhor para que Deus desse a permissão se ele iria ou não iria para aquela batalha, se ele enfrentaria ou não enfrentaria aquela batalha. Ele teve a oportunidade de tirar o seu rival de cena e assumir o reinado de Israel, mas ele resolveu não tocar no ungido do Senhor. Nessa hora, em nome do Senhor Jesus, você pode tomar uma resolução como de Davi. Antes que as páginas de 2022 comecem a serem escritas, você pode tomar uma decisão de louvá-lo, de adorá-lo, custe o que custar. O primeiro personagem bíblico que nós vimos aqui é Josué, que escolheu servi-lo. Mas o segundo é de Davi, que resolveu adorá-lo, buscá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Estamos diante de um novo ano. As escolhas são nossas. Como será? Como enfrentaremos? Se você olhar para o Salmo de número 119, do verso de número 15 ao 161, e estivemos estudando com o pastor Zacarias a maior parte do tempo durante esse ano que passou em 2021,
nós encontramos que na composição desse salmo, o salmista desejava, em todos os momentos, meditar nos preceitos do Senhor. Ele desejava alegrar nos estatutos do Senhor, não esquecer a palavra de Deus. Era o desejo do salmista. Que no ano de 2022 você possa ter um desejo ardente de seguir as instruções da palavra de Deus, amar ao Senhor, adorar ao Senhor, seguir a palavra do Senhor. Josué resolveu firmemente no seu coração de então servir ao Senhor, ele e a sua casa. Davi, de adorar ao Senhor, de meditar na palavra do Senhor, de estar diante do Senhor, custe o que custar. Hoje está diante de nós. O que vamos resolver? Qual será a direção? O que você decide? E como você irá encarar o novo ano que está diante de você? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué disse. Davi, ele queria a todo custo louvar e adorar ao Senhor. Mas não para por aí. Nós encontramos em terceiro lugar um outro personagem da palavra de Deus, e esse é Daniel. Daniel, o profeta Daniel, que no capítulo 1, verso 8, diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Em terceiro lugar, ou a terceira resolução, para que eu possa ser abençoado em 2022, é justamente a resolução de Daniel. Ele decidiu permanecer separado, à parte. Ele recusou-se contaminar-se com a carne e a bebida do rei. Embora que outros ao redor dele não estavam pensando desta forma, mas ele resolveu não contaminar-se com as finas iguarias do rei. A resolução, a tomada de decisão foi firme. Ele estava convicto da decisão tomada. O chefe dos eunucos estava temeroso com aquela decisão de Daniel, mas a palavra de Deus diz que Deus teve misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. Embora estava determinado o que eles deveriam comer e beber, Daniel tinha tomado uma decisão. E decisão essa que era não contaminar-se. Ele propôs no seu coração. A sua decisão não foi apenas uma questão de capricho, mas uma convicção pessoal. Durante 2022, você pode tomar uma decisão de levar uma vida separada deste mundo, não se contaminando com o pecado,
vivendo neste mundo, mas não sendo deste mundo, porque nós não somos. Nós temos um lar celestial preparado pelo Senhor. Ele disse que ia preparar um lugar especial para mim e para você. Devemos fazer um propósito de vida para que a nossa vida possa ser santa diante de Deus. O que nós encontramos é que Daniel, ele deu um passo firme, não iria fazer igual aos outros, não iria viver igual aos outros, teria chance, mas ele resolveu fazer completamente diferente. O que você resolve para 2022? Você resolve servir ao Senhor e não Satanás? Você resolve adorá-lo e louvá-lo em vez de críticas, fuxicos, palavras torpes, maldizendo? O que você resolve? Isso não depende da economia, isso não depende de quem será o presidente, não, isso é uma resolução minha, uma resolução sua. E como Daniel, nós podemos resolver não nos contaminar. Daniel também é um exemplo de resolução, de oração. Ele orava 3 vezes ao dia, e mesmo quando os sátrapas tentaram colocar em xeque a sua vida de oração, ele não deixou de fazer, porque ele resolveu. Ele tinha tomado uma decisão firme para fazer completamente diferente. Quais são as suas resoluções? Como você vai nortear a sua vida em 2022? Talvez você diga: pastor, ainda é o dia 2. Sim, é dia 2. E é tempo de tomarmos decisões firmes do que vai ser, como vai ser, o que vai nos nortear, qual será a direção. Logo, sua agenda, a minha agenda estará cheia. Logo, teremos tantas coisas para fazer que vamos precisar tomar decisões, resoluções do que é prioridade, o que é secundário, o que vai fazer parte da nossa vida e o que não irá fazer parte da nossa vida, o que vai produzir em nós proximidade de Deus ou o que vai nos afastar de Deus. Essas resoluções nos faz estar com a cabeça bem firmada de onde, o que, como iremos fazer. A quarta decisão está dentro da parábola do filho pródigo. Quando olhamos para Lucas, capítulo de número 15, nós encontramos um pai questionado pelo seu filho mais novo se poderia dar a sua herança para que ele pudesse seguir a sua vida. E um pedido como esse, naquele momento, hoje também não é muito diferente, mas é como se dissesse para o pai: eu quero, não me importo com você, se você está vivo ou morto, eu quero, é o meu direito, a minha herança. Se para mim você estiver vivo ou estiver morto, tanto faz. E então o pai, passado alguns dias, resolveu colocar à disposição a herança do seu filho. E ele tomou aquela herança, torrou, fez o que o seu coração queria, até o ponto de ficar sem
absolutamente nada. E quando chegou nesse ponto, o texto diz que ele foi tomar conta de porcos. Queria comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas isso não era possível. E então, o trecho que eu quero destacar é o seguinte, verso 17: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. O quarto personagem que nós encontramos aqui é do filho pródigo, que resolveu, tomou uma decisão. Veja que ele tinha uma bela casa, uma bela família, ele não precisava se preocupar com o dinheiro, ele não se preocupava em se sustentar, mas quando ele toma a decisão de sair de casa e assume a herança e vai ao mundo, então ele procura fama, ele procura prazer, ele gasta tudo. E quando finalmente ele chegou no fundo do poço, viu a vida na perspectiva certa. Foi a primeira vez que ele viu a vida na perspectiva certa. E aí, ele cai em si, ele toma uma resolução. E a resolução foi de voltar ao Pai. Olha, antes de iniciar 2022, talvez você esteja encerrando ou encerrou 2021 no fundo do poço. No fundo do poço no seu relacionamento familiar, no fundo do poço na sua vida financeira, no fundo do poço na sua dignidade como ser humano. Você chegou no fundo do poço como pai, como mãe, porque deixou a sua casa, a sua família e resolveu seguir o seu coração tomado de prazer. E agora você chora e tem pesar por ter abandonado, ter deixado, e agora está nessa condição. Mas hoje é tempo de você recomeçar. Assim como o filho pródigo tomou uma decisão, caindo em si e resolveu voltar. Tome a decisão de voltar a servir ao Senhor. Tome a decisão de voltar a adorar e louvar ao Senhor. Tome a decisão de estar separado do mundo, das finas iguarias do rei deste mundo, entre aspas. O mundo jaz no maligno, esse mundo é de Satanás, e você então está aí correndo atrás das finas iguarias. Em nome de Jesus, é tempo de você tomar uma resolução, caindo em si, confessando o seu pecado. Aquele jovem cai em si e ele começa o processo de confissão dizendo: Senhor, eu pequei contra o Senhor e contra o meu Pai. O processo de confissão é doloroso, é difícil porque temos que assumir a decisão errada, os passos errados, a direção errada. Mas hoje é tempo de você tomar uma decisão e voltar
talvez humilde, quebrado, quebrantado, mas quando nós estamos de joelhos na presença do Senhor, podemos ficar de pé diante dos homens. Quando estamos quebrados e estamos lançados no altar de Deus, então Deus nos coloca de pé para que possamos começar uma nova etapa, uma nova história em nossa vida. Hoje é tempo de você tomar uma resolução, tempo de você voltar. Este ano está apenas começando. Assim como Jonatas Eduardes tomou resoluções na sua vida, resoluções essas que marcaram, nortearam a sua vida, o seu ministério, de tal forma que até hoje podemos olhar para aquelas resoluções baseadas naquilo que o Senhor queria dele, e ele então direcionou a sua vida. E quando nós lemos essas resoluções de Jonatas Eduardo, ficamos impressionados com a capacidade que ele teve de decidir ao lado do Senhor e não abrir mão sequer uma vez. Josué disse: eu e minha casa serviremos a vocês, ao Senhor. Quanto a vocês, eu não sei. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas quanto a vocês, não sei. Não sei. Vocês escolham hoje quem vocês querem servir, quem vocês querem que adorar e servir. E é impressionante que quando olhamos para o verso depois desta resolução, o povo disse: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Você, homem que me ouve, homem formado, quando você toma a decisão, sua esposa vai dizer: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Quando você toma uma decisão como chefe da sua casa, sua família vai dizer: longe de nós abandonarmos o Senhor. Tome a resolução. A agenda está ainda em branco para muitas coisas. Que a sua agenda, a minha agenda, possa estar norteada pelas decisões que vamos fazer hoje. E essas decisões vão envolver servir ao Senhor, louvar e adorar, estar separado do mundo e, em quarto lugar, estar pronto para confessar erros, desacertos e restaurar a nossa vida na presença do grande Senhor e Mestre. Qual decisão você toma hoje? Quais serão as suas resoluções? Não se acovarde, não tenha medo. Tome as decisões que vão mudar completamente a sua maneira de viver. Lembrando que Deus não força ninguém. Ele nos dá liberdade para tomar as nossas decisões. Hoje, decida a quem você quer servir. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero servir ao Senhor. Eu quero amar e adorar ao Senhor. Ó Deus, eu quero viver uma vida separada do mundo. Eu quero viver, ó Deus, para a honra e a glória do Senhor. Não quero me contaminar com
as iguarias do rei deste mundo, ou melhor, do Deus desse século que cega o entendimento. Senhor Jesus, eu quero sempre voltar os meus olhos ao Senhor. Em nome de Jesus, é que eu oro. Ajuda, Senhor, a cada um tomar as resoluções devidas para que a bênção do Senhor esteja sobre as vidas, as famílias. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, olha, a primeira resolução que você pode tomar hoje é de adorar ao Senhor. Talvez o ano que passou, você não foi tão fiel ao Senhor com aquilo que você tem nas suas mãos. Deus, na sua infinita misericórdia, deu a você o sustento. Não deixou faltar na sua casa, na sua mesa, o pão de cada dia. Apesar da fidelidade de Deus, você não foi fiel no seu dízimo. Este ano está começando. Que você tome uma resolução de andar em fidelidade ao Senhor. E diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nós vamos servir ao Senhor. Está na tela os números da conta da igreja. O Pix é 19 983 49 0033. Você pode fazer agora mesmo o seu dízimo ou ainda a sua oferta. Talvez você olhe para trás e vê que faltaram alguns momentos. Coloque em ordem. Faça como Ezequias, que foi chamado a atenção quando o profeta disse: ponha em ordem a sua casa. Oferte ao Senhor. A oferta é uma expressão de gratidão por aquilo que Deus tem feito. O que é que Deus tem feito na sua vida? O ano que passou foi de ricas bênçãos, não? Você tem adorado ao Senhor? Adore ao Senhor em nome de Jesus com a sua oferta. O seu dízimo é um gesto de fidelidade. Ser fiel. Faça um propósito com Deus durante esse ano de andar em fidelidade, mês a mês. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo? Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de ter, ó Deus, na nossa mesa, na nossa casa, as bênçãos de Deus. Podemos provar e ver que apesar de anos difíceis, o Senhor foi fiel para conosco, nos abençoando com tudo o que temos. Louvado seja o teu santo nome. Pai de amor e de graça, dá oportunidade aos teus servos de serem fiéis, mês a mês, semana a semana, durante o ano de 2022. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou o nosso tempo de orar e clamar pelos problemas, as dificuldades, as lutas, de orar pelas enfermidades. Oração nunca é demais. Pode ser de menos, mas demais, não. E é tão bom podermos clamar ao Senhor, sabendo que Ele nos ouve, que os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Seja qual for a sua necessidade, a sua dificuldade, os seus problemas, suas ansiedades, talvez você está deprimido, angustiado, pensando em tirar a sua vida, não faça isso. Dê uma oportunidade para Deus trabalhar no seu coração. Vamos orar, crendo no agir de Deus. Meu Deus e meu Pai, nesta hora chegamos na Tua presença,
porque cremos no poder do Senhor. Vem com teu Espírito Santo sobre estas vidas, trazendo a Deus um desejo de servir ao Senhor de todo coração, toda alma, todo entendimento. Repreendemos toda esta opressão do maligno. Ó Deus, sussurrando no ouvido para tirar a vida. Senhor, em nome de Jesus, fala ao coração do filho pródigo, aquele que está longe, afastado, que ele possa cair em si e voltar para os teus caminhos, voltar para a tua casa. Espírito Santo, eu também clamo por aqueles, ó Deus, que estão vivendo um relacionamento dividido, conturbado. Traz unidade, amor, compreensão, perdão, em nome de Jesus. Ó Deus, aquele que começa o ano sem, ó Deus, um trabalho, abre as portas para que eles, ó Deus, possam estar, em nome de Jesus, tendo sustento para a sua casa, sua vida e a sua família. É em teu nome que eu oro. Amém. E graças a Deus. Chegamos ao final de mais um culto. Quero dar a bênção sobre a sua vida, lembrando a você, este ano, volte à casa do Senhor. Venha presencialmente adorar ao Senhor. Coloque diante de você essa decisão de dizer: agora vou servir ao Senhor, vou estar na casa do Senhor, gozar da comunhão dos irmãos, em nome de Jesus. Receba a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.